alimentar um circuito elétrico. Só que do jeito que está aqui está complicado, porque o condutor está se movendo. Como é que eu vou conectar aqui condutores e alimentar, né, o meu circuito elétrico? Outro problema que tem com essa construção, imagine aqui, ó, o seu condutor começou aqui embaixo, aí ele passou do campo e continuou. Só que depois que ele passar do campo, a tensão induzida é zero. Por quê? Porque ele não está mais sujeito ao campo. Então eu teria que fazer alguma forma desse meu condutor ficar sempre dentro da região do campo. Porque se ele sai da região do campo, não tem tensão induzida, né? Quando eu falei para vocês, esse comprimento aqui, ele é um comprimento de condutor sujeito ao campo. Então se o condutor está fora do campo, esse comprimento aqui é zero, aqui fica zero. Então eu tenho que manter esse meu condutor dentro da região de campo, certo? Ele tem que ficar ali sempre sob a influência do campo magnético para eu poder ter tensão induzida, certo? Então qual foi a solução assim, que encontraram mais fácil? É você fazer esse condutor ficar girando dentro do campo, porque aí ele fica confinado aqui no campo, né? Então vamos ver como isso vai se comportar. Então vou desenhar ali do outro lado ali. Então a ideia foi essa, fazer o condutor ficar girando na presença do campo. Então eu vou redesenhar ali o campo. Vou desenhar bem maior aqui para... Então aqui no Polo Sul. Polo Norte. Então está aqui nossas linhas de campo. Vem do norte para o sul. Nosso campo B. Então qual foi a ideia, né? Eu não vou desenhar aqui em perspectiva do jeito que eu fiz aqui. Vou desenhar como se a gente estivesse olhando aqui. Então, a ideia é fazer o seguinte, fazer esse condutor, digamos que ele esteja bem aqui. Eu quero fazer ele girar em torno de um eixo aqui. Eu quero fazer ele fazer esse movimento aqui, ó. No caso a gente botou ele para cima, eu quero que ele faça esse movimento aqui, ó. Faça esse movimento aqui, ó. Fique girando aqui em volta do eixo, certo? Vai ficar girando aqui, ó. Porque aí ele está sempre sujeito ao campo, ele está sempre na presença do campo. Então ele vai ter sempre tensão induzida aí, porque ele não saiu da região de campo, tá? Só que para fazer isso, pessoal, a gente faz uma construção aqui, que ao invés de eu usar um condutor só, eu vou usar como se fosse dois. Eu vou fazer isso aqui, eu pego um condutor aqui de um lado, só que eu conecto ele assim, ó. Tá? Então eu vou inserir isso aqui na região do campo. E aí isso aqui ele vai girar em torno de um eixo aqui, ó. Então é como se eu tivesse um condutor do lado de cá, que seria esse, e um condutor do lado de cá. Ó, eu vou ter esse condutor aqui e esse condutor aqui, ó. Certo? Então eu só apagar esses dois de cima aqui. Tá? Então tem um condutor do lado de cá e um condutor do lado de cá e vou botar eles para girar. Isso aqui, pessoal, essa construção aqui que a gente fez, é basicamente você pegou o quê? Você pegou um condutor e dobrou. Né? A gente chama isso aqui de uma espira. Uma espira. Tá? Então você pegou um condutor, como se fosse um cabo, e dobrou ele. Né? Pode ser ele retinho assim, ó, todo reto, podia ser ele circular. Há várias formas de construir espira. Mas já adiantando, a que normalmente se usa em máquinas esses condutores aqui dos lados, eles são retos mesmo. E aí essa parte aqui que fica aqui, ela fica um pouco mais arredondada. Fica um pouco mais assim, porque são questões construtivas. Ela fica um pouco mais arredondada, tanto aqui quanto aqui. Certo? Mas essa parte das laterais, ela fica bem retinha mesmo. Então é como se eu tivesse dois condutores desse aqui.
Um reto assim e um outro aqui do lado, e eles vão se mover assim, formando um círculo. Certo? Entendido aí? Certo? Então essa construção ela é mais viável. Certo? E aí eu vou ter os dois terminais do meu condutor aqui, ó. Então eu quero saber quanto vai ser a tensão induzida nesses terminais aqui. Esses dois terminais aqui. Então vamos lá, vamos imaginar que a espira está nessa posição, que é exatamente essa posição aqui. A espira está aqui. Aqui é o desenho dela de perspectiva e aqui ela, a gente olhando de frente. Então, ó, ela está girando para cá. Sentido aqui, no caso, horário. Então, ela girando no sentido horário, esse condutor está para cima, ele vai girar para cima com uma velocidade v, e esse condutor vai girar para baixo com uma velocidade v. Certo? E ela está exatamente na posição, ó, que a velocidade v aqui, ó, está 90 graus, e aqui também, ó, 90 graus aqui. Certo? Então, ó, nesse condutorzinho aqui, vai aparecer essa tensão induzida aqui, ó, BLV. Nesse condutor aqui, ó, do lado esquerdo, que a polaridade ficou essa, já eu explico a polaridade. Então, nesse condutor do lado esquerdo, vai aparecer uma tensão induzida aqui, ó, mais, menos, certo? Já no condutor do lado direito, a polaridade, aí eu vou explicar já, ela vai ficar invertida aqui, ela vai ficar, ó, mais, menos, e também Também Então perceba, como eu tenho dois condutores, isso aqui é como se fosse duas fontes de tensão em série, ó. Mais, menos, mais, menos. Então quem vai ser a tensão total aqui, ó? O terminal mais vai estar aqui, dessa espira. E o terminal menos vai estar aqui, ó. Então eu vou ter uma tensão aqui, que eu vou chamar de E maiúsculo, para diferenciar ali do E minúsculozinho. Então quanto vai ser essa tensão total na espira? Vai ser E mais E. Tensão na espira aqui, ó, vai ser duas vezes o Ezinho, ou seja, duas vezes o BLV. Então quando a espira estiver nessa posição aí, a tensão induzida vai ser essa aqui. Entendido? Então, você ainda melhorou, que ao invés de você passar um condutor só na presença do campo, você está passando dois. Então você conseguiu nos terminais deles ter até uma tensão maior. Você pegou a tensão nesse condutor mais a tensão nesse aqui, ó. Você conseguiu duas vezes a tensão. Tá? Você conseguiu essa tensão induzida aí. Né? Duas vezes o campo, o comprimento do condutor na presença do campo e a velocidade. Entendido? Sim. Beleza? Só qual é o problema disso agora? Que nós criamos um problema para nós. Seguinte, essa tensão induzida é quando o condutor está nessa posição. Vamos dizer que ele está girando. Então vamos dizer que agora eu vou botar aqui de outra cor. Vamos dizer que ele girou 45 graus. Ele girou aqui a 45 graus. Então ele está bem aqui, ó. Isso aqui? Ele está bem aqui. E esse outro está bem aqui, ó. Boa pergunta. Certo? Essa disciplina eu não fiz. Ok? Então olha o que vai acontecer. Na hora que ele gira 45 graus, isso aqui é um movimento circular, pessoal. Então essa velocidade que a gente analisa, a velocidade do condutor em relação ao campo, é essa velocidade que está tangente a esse círculo. Então a velocidade é essa aqui agora, ó. A velocidade está para cá. Porque ela é tangente, ela vai tangenciando o círculo aqui. Certo? Então, olha que o ângulo mudou agora, ó. O ângulo aqui, ó. Aqui. Como ele girou 45 graus, o ângulo aqui vai estar 90 mais 45. Aqui ele vai dar 135. E esse outro aqui, ó, tá 45 graus. 45 graus. Então, como o ângulo mudou, a tensão mudou.
Então, nessa posição agora que ele girou, olha quanto é que está a tensão induzida.